E eu vou ter algumas lutas absolutas para fazer, todo julho de todos os anos, porque qualquer cara que ganhar aquele anel, eu vou fazer questão de literalmente estraçalhar para provar que a IBJJF não está mais com os melhores atletas do mundo. E esse vai ser o meu papel a partir de agora. Pô, essa frase é forte, hein? Então, a luta com o Eric, eu fiz 2 lutas com ele. Eu já sabia, na verdade, que a gente poderia chegar tanto na final absoluto. Eu acho que a final absoluta era mais dependendo de como a chave cairia, né? Mas na categoria eu sabia que a gente iria lutar. Tanto que a gente até tentou se movimentar antes das inscrições encerrarem para cada um ficar para a gente ficar em categorias diferentes, né? Só que a gente teve pouco tempo em São Paulo. Eu também eu não estava treinando lá em São Paulo, lutei o brasileiro e no fim machuquei a costela e treinei muito pouco lá. A galera comentou muito em relação a ser uma luta fechada ou não. Isso jamais aconteceria do meu lado, né? Eu sou um cara que sou contra fechamento, eu sou a favor do esporte. Eu sou conhecido por não ter amizade dentro do jiu-jitsu, até porque lutar contra um amigo, embora seja uma questão profissional que eu ainda preciso amadurecer, eu sou contra, né? Por esse motivo eu tento manter distância de todo mundo. Mas essa questão de ter caído nas 2 finais com o Eric foi algo que eu já tinha me preparado, porque como a gente estava inscrito na mesma categoria, e dependendo da chave do absoluto, o Eric também chegaria, eu já sabia que isso iria acontecer, né? Eu passei de fevereiro a maio aqui em Austin treinando com o John Danaher, então, pô, eu já tava absorvendo essa situação e foi o que aconteceu, a gente lutou. Só que a luta, cara, ela foi uma luta muito amarrada por alguns motivos, né? Eu acho que o principal deles é muito o estilo, não sei se o principal, um dos motivos, na verdade, que na verdade, para ser bem sincero, bem sincero, não bem honesto, eu acho que o segundo motivo é o motivo principal. O primeiro motivo que eu vou dar é o estilo de luta do Eric, né, cara? Ele é um cara que ele luta muito envolvendo lapelas, ele é um cara que luta muito segurando boca de calça, 2 bocas de calça, boca de calça com lapela, ou manga e laço e boca de calça. Então é um cara que faz com que a luta não se desenvolva muito, né? Normalmente ele luta assim com os adversários dele, normalmente ele ganha lutas por 2 pontos, por vantagem. Ele é um cara que ele é muito estratégico, né? E isso faz com que as lutas sejam feias, né? Não estou criticando o estilo dele de luta, estou falando que ele, por ser um cara onde a estratégia é o ponto mais forte dele, o skill dele mais desenvolvido é esse, e acaba que as lutas dele são feias, né? O atleta, quando ele é um cara que joga muito no ponto, não é legal de ver, enfim. Mas ele tá ganhando todos os campeonatos aí a rodo e há bastante tempo, enfim, é um cara muito duro. Só que o que fez, eu acredito, a galera bater na tecla do fechamento, eu acho que foi tá muito vinculado também em relação à minha performance no campeonato, né? A minha performance no primeiro dia, ela foi simplesmente fenomenal. Eu fiquei muito orgulhoso do que eu fiz no sábado, né? Como eu comentei nas minhas redes sociais ali, eu machuquei a minha costela 12 dias antes do Mundial, então eu não treinei para esse campeonato. Eu tentei treinar 2 vezes aqui em Austin Duro, né? Tipo, firme assim, e eu treinei de fato, mas me estraguei, né? Eu me lembro que eu treinei domingo e segunda na semana pré-mundial. Terça-feira eu chegava a estar com febre de dor, porque costela eu acho que é a lesão mais chata que algum atleta pode ter. E aí isso aconteceu de novo, né? Enfim, eu fiz 5 lutas no sábado, peguei as 5, finalizei as 5. Cara, foi um show, acho que a galera ali se motivou muito, acho que a galera realmente acreditou que eu poderia ter sido, que eu seria o campeão absoluto, né? Tinha muita mídia envolvendo também o meu nome no sábado. No domingo eu fui lutar minha primeira luta, que era a minha semifinal da categoria contra o Andrew, e a minha costela cavalou de novo na luta, porque ela já estava fraca e eu estava tomando muita droga para lutar. Enfim, estava tomando 3 tipos de anti-inflamatórios diferentes. E, enfim, ganhei, finalizei o ano de novo. Tem até o take, a hora que eu tento levantar do chão, comemorando, assim, eu meio que sinto a costela, já meio que vou saindo que nem um zumbi, assim, meio que comemoro, e dali eu já vi que ia ser ruim, né? E aí eu, enfim, saí da luta, fui lá pra área de aquecimento dos faixas pretas, que é embaixo da arquibancada, e, cara, me deitei e a minha costela tava solta, assim, tipo, ela tava ainda se mexendo. Aí eu chamei o Denner, a gente fez uns testes, assim, a gente apoiou, o teste que se faz é simples, apoia a mão na região
eu fazia abdominal e a minha costela mexia, sabe? Ela ficava mexendo e uma dor sobrenatural, assim, eu mexia e eu, nossa, e na hora já me deu um negócio por dentro, assim, eu, tipo, cara, vou ter que lutar assim. Tipo, eu tô em 2 finais de Mundial, mais um ano, né? E aí já me veio a lembrança do ano de 2021, ali, dezembro, ano passado, que eu fui desclassificado. Eu, tipo, porra, no passado eu já fui desclassificado de 2, era pra eu ter ganho, agora esse ano eu tô aqui de novo, eu tô com essa lesão. O que que eu vou fazer? E aí, enfim, falei com o Denner, a gente foi ali no médico, o médico ele me, eu não sei se o pessoal percebeu, mas eu acho que, enfim, o pessoal viu, eu tava com muita kinésio na região da costela, porque o médico achou que aquilo ali fosse me ajudar, e não sei até que ponto me ajudou, porque a costela é osso, é dentro, então não tinha muito como segurar, né, a questão da movimentação ali do core. E aí foi isso, aí me escondi, tomei meus remédios, eu tomei 3 cápsulas de Algenac, 3 de ibuprofen e 3 cápsulas de pirona, acho que de pirona. Cara, não fez nem cócegas na costela, a costela continuou doendo muito quando me mexia. Me escondi, enfim, chorei, mentalizei, me mantive focado e fui lutar. E por eu estar muito debilitado fisicamente, não, de maneira alguma eu tô falando que o resultado seria outro, mas por eu estar muito debilitado fisicamente, eu não consegui performar da maneira que eu estava performando sábado, né? E como eu performei também no domingo de manhã. Então eu vinha de uma performance que estava impecável, estava realmente sobrenatural. Quem estava assistindo aquilo ao vivo, tanto presencialmente quanto online, viu o nível de jiu-jitsu que eu estava entregando. E eu saí do nível de performance absurdo, 100%, para o nível 40, 50, contra um cara que já luta um pouco mais morno, que é o Eric. Então, tudo isso conspirou com que a galera acreditasse no fechamento. Tem também a questão da mulher dele, né, que estava ali, enfim, porque ele queria pedir ele em casamento, ele já tinha falado pra gente lá no Dream Art que se ele chegasse na final do Mundial, ele colocaria ela como coach para poder fazer o pedido, e foi o que ele fez. Então, teve esses casos, né, eu acho que foi meio que uma conspiração de fatores, né, cara, eu acho que foi a gente ser colega de equipe, que na verdade a gente foi colega de equipe por 6 meses, que foi o tempo que eu fiquei no Dream Art no passado. A mulher dele como coach, que é um plano que ele já tinha há muito tempo. Um plano não, um desejo, isso não é um plano, isso é um sonho que ele tinha, então ele colocou ela lá. E o fato, cara, da minha costela, que eu vinha performando de um jeito, as 2 finais eu performei de um jeito totalmente oposto ao que eu estava performando antes no campeonato. Eu não consegui me entregar da maneira que eu gostaria, eu até fiquei um pouco frustrado pós-competição, porque eram as 2 finais que eu poderia fechar com chave de ouro, a minha performance impecável eu não consegui por conta da lesão. Então foram vários motivos assim que fizeram com que eu não performasse da maneira que eu queria e fizeram com que o público tipo, com que o público não acreditasse, tivesse a certeza de que a gente fechou as 2 finais, mas não foi isso que aconteceu, a gente lutou. A desclassificação para mim foi bem difícil porque eu tava dormindo, me acordaram, cara, tu foi desclassificado de 2 finais de Mundial. E eu, como assim? Não, tu, enfim, apontou o dedo, tu foi desclassificado. Eu, não, calma, vamos me desclassificar na luta, não vou me desclassificar agora, porque a regra tá isso no manual. O que acontece na luta, eu poderia ser punido na luta. O árbitro poderia, bum, vai embora. E eu sou desclassificado. E não foi isso que foi feito. A culpa não é do árbitro. Realmente tem que ter muito culhão para fazer uma coisa dessa. Então não é a culpa dos 3 árbitros que estavam lá. Enfim, aconteceu, me desclassificaram. Eu fui ver o que era. Cara, tá desclassificado, infelizmente tá desclassificado e tal. Só que eu vi que tinha ainda alguma coisa puxando um pouco o pessoal da empresa IBJJF para me desclassificar. Eles não queriam muito me desclassificar, mas estavam sofrendo pressão. Aí tinha o Galvão querendo colocar o Kainan no meu lugar, final absoluto, e tinha o Xande Ribeiro querendo colocar o Vitor Hugo no meu lugar na categoria. E eles pegaram muito pesado com a federação. Cara, é regra, o Galvão já foi punido, ele próprio me ligou para falar que já foi punido uma vez. Não conheço o Galvão, não tenho nada contra a pessoa dele. Aparentemente parece ser um cara legal, tem muita gente na volta dele. Mas ele ligou para conversar comigo e o ar que eu senti foi um ar de desculpa, cara. Eu errei. E ele sabe que ele deve ter errado, eu não tô criticando ele, pelo contrário, eu tô
até falando que ele provavelmente é um cara legal, porque ele viu que ele errou e me ligou. Ele não falou isso, mas foi o sentimento que eu tive com a ligação, que foi até uma atitude genuína dele. Só que na hora tinha ele puxando pro Kainan, tinha o Vitor Hugo, tinha o Xande puxando pro Vitor Hugo, e tinha vários outros professores ali, o pessoal da Jeftim, o Messi Júlio, tinha o Draculino, o Barral, esses caras, não, tá louco, desclassificar um guri por causa de um dedo, duas finais de Mundial, tu vai acabar com o sonho do cara, a gente teve pandemia e tal. Aí tinham as questões da carreira antes, que é o caso de ter saído da Aliança, então a Aliança foi a favor da minha desclassificação, o Fábio chegou a gravar vídeos, né, sobre isso, o meu dedo, ele tinha, enfim, dentro do tatame é válida a desclassificação, mas o dedo do Lang fora não é, e a quase briga de soco do meio da arquibancada também não é pretexto para desclassificação nenhuma, então é um pouquinho de hipocrisia, mas tudo bem, quem está em cima tem autoridade, então pode falar o que quer, e a gente que está embaixo tem que acatar, porque um dia sonha estar em cima também. Teve também alguns outros líderes que não tem por que eu mencionar aqui, que eu sei um por um que opinou a favor e contra, e o que eu bato muito na tecla hoje em dia é essa questão política, né, cara? Eu saí da Aliança, do maior time do mundo, 13 vezes campeão mundial. O Fábio, independente de eu não ter nenhum apreço pessoal por ele, ele é um cara que faz um trabalho impecável dentro do jiu-jitsu. O que eu vou falar diferente? Ele tem 350 filiais, esse número só sobe. Ele é uma equipe de 13 vezes campeão, é uma equipe 13 vezes campeão mundial. Ele vai ser a nova Gracie Barra do jiu-jitsu, porque a Gracie Barra está muito distante da Aliança, mas a Aliança está subindo para chegar nesse número também. Eu saí da Aliança, então o Fábio tinha muito poder, e eu vi o Fábio descendo da arquibancada, e quando ele desceu, eu não tenho dúvidas, ele desceu, eu senti um gelado, eu falei, cara, tô desclassificado. Até já saí caminhando, assim, eu saí caminhando, já fui lá para trás, daqui a pouquinho, já foi desclassificado mesmo, o Vitor Hugo lutou contra o Max, não entendi nada, perdeu uma luta, voltar a lutar, mas o Vitor Hugo é lutador, ele tá ali para lutar. O papel do Vitor Hugo tá 100% certo nessa situação. Falaram que ele deveria lutar, ele lutou, ele ganhou o título, é isso. Agora o que eu não entendo foi a federação pegar um cara que perdeu e colocar numa final para lutar novamente, tipo repescagem. Se é repescagem, tu tem que disputar a terceira e não a final. Isso foi muito louco. O Preguiça, o último ano do Preguiça, lutando, um cara que tem uma trajetória, porra, vasta no esporte, aí, campeão, acho, de todos os eventos possíveis, ganhou o absoluto, que era o sonho dele, sem lutar. Ele era um cara que estava a favor da luta. Pô, eu ouvi ele falando, coloca ele para lutar, coloca ele para lutar. E aí o Galvão coloca o Kainan, e aí o Preguiça, eu não luto com o Kainan, eu luto com o Nicolas. Então o Preguiça nessa situação ele foi homem. Depois a gente até tentou acertar uma luta, não conseguimos acertar uma luta. Enfim, cara, ali foi uma situação 100% política, cara. Porque como eu não tenho as costas quentes em nenhum time, se eu tivesse talvez ainda na Aliança e eu fosse somar 18 pontos para a Aliança, conquistar o título geral, eu duvido eu ter sido desclassificado. Eu duvido. Porque como a IBJJF, cara, é uma empresa que fatura com os eventos que ela faz, e tem as equipes que faturam com os títulos mundiais, abrindo filiais e etc. E isso é meio que uma roda, né? É bem aquele esquema. Eu vejo hoje em dia o jiu-jitsu muito assim. É bem aquele esquema de pirâmide, Inodê, Mary Kay, Junés, que tipo assim, tu tá embaixo, estão te vendendo um sonho de que quando tu subir, tu vai vencer na vida. E aí fica aquela rodinha de rato, sabe? Fica todo mundo assim, não, porque não sei o que, blá, blá, blá. E é muito isso, cara. Não muita gente ganha. Pouca gente ganha, mas quem ganha vende muito uma ideia de que todo mundo tá ganhando. E eu ser desclassificado naquela situação era incrível. E eu paguei o preço por não ter as costas quentes dentro da política. E esse ano eu fui lá e fiz diferente. Esse ano eu fui lá, ganhei, quietinho. Até apertei a mão do Cirilo e falei, viu, esse ano eu ganhei sem falar absolutamente nada. A galera que tava na volta riu, ficou por isso. E é isso, cara. O jiu-jitsu é um esporte político também, porque quem manda, quem tem autoridade, usa da autoridade para contar muita história. O jiu-jitsu não é arte marcial há muito tempo, né? Tendo em vista de que a gente tem diversos casos de abuso, a gente tem diversos casos de roubo de organizações, a gente tem diversos casos de política, então se arte marcial é honra acima de tudo, cadê a honra nessa arte marcial que a gente está fazendo? É um esporte, né?
Se jiu-jitsu é um esporte, as regras para o esporte se desenvolver é entretenimento. E o Mo, que é o presidente da DCC, enfim, sempre conversou muito comigo. Ele me acha um atleta bem diferente, expressivo, e ele acha que eu vou dar muito certo no mundo de no-gi, porque eu sou um cara que vendo verdade. E ele sempre me motivou, e aí rolou desclassificação. O ADCC se posicionou em relação à minha desclassificação, achando aquilo um absurdo. Enfim, comecei a conversar, deu vontade. O Mo me convidou para lutar o ADCC. Aí logo depois conheci o Gordon. Eu estava em Boston num seminário, eu conheci ele, vim para cá, comecei a treinar, gostei, achei no Gui muito divertido. E agora estou com o sonho de ser campeão ADCC. Foi a minha melhor performance, sim. Eu acredito que 2019, o meu campeonato de 2019, ele foi impecável também. Eu perdi o absoluto pro Kina aquela vez, mas eu estava fazendo uma campanha fenomenal. Em 2019 eu estava, enfim, num nível de jiu-jitsu muito... Cara, tava bonito em 2019, eu tava lutando muito bonito. Enfim, eu tenho porque dá muito crédito pra mim mesmo, né? E cara, ter visto... Porque, na verdade, eu até comentei com vocês antes. Eu cheguei no ginásio, aí aconteceu a primeira briga, eu tava meio que chegando. Aí eu me lembro de ver o Mário e o Isaac discutindo, eu meio que puxando o Isaac, mandando o Isaac sair. Aí o Isaac saiu, depois eu conversei com ele, o Mário a gente não tava falando no evento que eu tava fazendo os coaches dele ali, enfim, tava com um monte de atleta lutando. E eu falei, Isaac, eu não quero isso. Eu não quero esse tipo de discussão, eu acho que isso é errado, e ele compreendeu, ele falou, cara, é errado, eu também concordo, mas é sangue quente e tal, e eu entendo os dois, quando os dois, enfim, se exaltaram ali, porque tinha muita rixa envolvida. O fato de eu ter ido pro Dream Art foi algo que machucou muito o Mário, a aliança pouco me importa, né, mas o meu time no Sul em si, isso realmente eu machuquei de certa forma e também me machuquei. E não saí brigado lá do Sul, não saí brigado com o Mário. Todo o término de relacionamento deixa uma cicatriz, e o meu deixou uma cicatriz muito profunda, principalmente pelo fato de eu ter sido o pupilo número 1 dele por anos, ter sido o primeiro faixa preta adulto masculino que ele fez campeão. Ele tinha... ele dedicou a carreira dele como coach para mim, né? E eu acho que eu retribuí da melhor forma, entregando o máximo de mim e entregando resultado, né? Além de entregar o máximo de mim, eu consegui resultado. Então, eu acho que tudo aconteceu de forma muito verdadeira, né? Só que eu tava vivendo lá no Sul um momento muito ruim, né, cara? Tipo, eu tive alguns problemas de depressão e crise de pânico que eu não tava conseguindo solucionar lá, por conta da maneira que eu vivi a vida até o momento que eu tava vivendo, que é 2020, né? Início de 2020. A pandemia, para mim, foi um break muito magnífico, embora muita gente tenha, enfim, foi uma tragédia para muitas pessoas, mas para mim foi muito válido, porque eu estava num momento de vida muito ruim. E não estava transparecendo isso nos tatames, né? Mas para mim estava muito insuportável tá vivendo jiu-jitsu, né? E eu não consegui resolver isso lá, né? Tanto que eu me lembro que eu lutei com o Vitor Hugo início de 2020 e foi muito difícil fazer o camp lá com ele, né, para essa luta, porque eu já estava já um pouco bagunçado, eu já não queria treinar muito. Eu treinei, sendo muito honesto, treinei muito pouco para essa luta, né, e enfim, estava mal, já estava começando a desenvolver esses quadros um pouco mais sérios assim, e eu me perdi, cara, em resumo, me perdi na estrada, me perdi na curva, e não consegui reencontrar a luz, né. E ficar junto, isso é uma questão que é muito falada em análise, em sessão com psicólogo, enfim, com psiquiatra. Ficar dentro do trauma é muito difícil, a gente precisa se distanciar, né? E eu fui chegando num ponto no meu tratamento que eu não estava conseguindo solucionar os meus problemas vivendo em Porto Alegre. E isso não estava relacionado com o time, embora o time fizesse parte dos traumas. Eu não sei se eu vou conseguir ser claro, eu vou tentar ser o mais claro possível. Não eram pessoas específicas, não era o Mário, não era as pessoas que eu morei junto na academia por 5 anos, não eram os meus amigos do Sul.
mas era traumas meus antigos que foram potencializados com o tempo que eu morei na academia, porque eu morei 5 anos dentro de uma academia, numa situação de zero sanidade mental, realmente pesado, embora eu tenha sido muito feliz lá. E eu acho que isso foi um dos principais gatilhos, né? Pô, eu era muito feliz sem nada e daqui a pouco eu tenho tudo e não sou tão feliz quanto. E o jiu-jitsu não me alimenta mais, e título não está me trazendo o reconhecimento que eu gostaria e também a felicidade que eu estava esperando viver em algum momento da vida. Então tudo isso meio que contribuiu e eu não consegui sair daquele atoleiro, né, que eu estava lá no Sul. Então por esse motivo eu resolvi sair. No Dream Art não foi muito diferente, cara. Eu fiquei no Dream Art de junho de 2021 até vir para o Denner, fevereiro de 2022, então eu fiquei 6, 7 meses. Lutei o Mundial 2021 na mesma situação de vida, eu lutei numa situação horrível, não fiz o camp, eu me lembro que eu tentei lutar o Mundial de Abu Dhabi, comprei passagem, me inscrevi, cancelei passagem, cancelei inscrição, porque eu não consegui pegar o voo, eu estava me sentindo muito mal ainda, treinava muito pouco, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, não fazia dieta, enfim, não tinha um lifestyle de atleta. E, enfim, fui superando, lutei o Mundial, deu aquele caos. Me lembro de um dia antes eu estar falando com o Isaac, essa história é legal, que um dia antes a gente estava sentado no hotel, cara, eu, ele e a Ana, que até fizeram uma trip agora comigo pro Mundial de novo. A gente estava conversando e decidindo como que eu iria fazer para lutar o Mundial, porque eu não queria lutar, eu não treinei para lutar, e eu não tava bem na cabeça. O que a gente vai fazer? Aí eu me lembro do Isaac que fala assim, cara, entra ali pra lutar, tenta ganhar de uma vantagem e vida que segue. Aí, pô, foi um parto, aí eu fui pra lá meio triste, meio que aquecendo, meio que indo, aí eles classificam, aí fica aquele caos e isso a gente vai conversar depois. Aí, enfim, tava lá também, não foi muito, não consegui ainda resolver o meu problema, vim para cá e aí as coisas meio que apaziguaram. Eu tomei muita distância lá do Sul e de São Paulo também, então acabou que eu acho que essa distância real por estar morando em outro país me fez bem. E mesmo assim eu ainda tenho sentimento. E chegar no Mundial e ver aquelas brigas, pô, vamos tentar apaziguar, resolver. Eu fiz o meu lado, eu conversei com o Isaac, aí o Isaac entendeu, porque ele é meu irmão e ele entendeu e, pô, não vou mais brigar. Tanto que quando teve a segunda briga, porque foram 3, quando teve a segunda discussão, não briga, discussão, quando teve a segunda discussão, o Lucas Galberto, Piauí, que a galera deve conhecer, chegou no ginásio depois da primeira discussão e não sabia da primeira discussão. E aí viu o Mário, enfim, coacheando e gritando daquela mesma forma como teve a primeira discussão. E aí o Lucas, por já ter morado na nossa academia lá no Sul, pô, foi falar com o Mário, né? Tipo, porra, conheço o Mário, morei com o Mário, morei na academia do Mário, ele já foi meu sensei, eu vou ir falar com ele. Meio que falou, eles meio que se resolveram, aí chamaram o Isaac e eles conversaram. Beleza, a situação se apaziguou. Aí no outro dia, se eu não sei se foi domingo, sábado, domingo, enfim, sei que teve uma terceira discussão. E essa terceira discussão foi mais pesada, porque tava o Isaac lutando contra o Spirandelli, a luta foi pau a pau, vantagem, ponto, ponto, deram pro Isaac. E nisso, tu imagina os dois, um líder de um time, que é o Drinhart, que é o Isaac, e o Spirandelli, que é uma das figuras mais influentes hoje de competição da Aliança. O Isaac ganhou, começou o caos. E eles já estavam gritando de forma muito exaltada. E eu me lembro de estar vindo da área de aquecimento, subindo a escadinha, eu cheguei muito na hora que o árbitro ia levantar o braço do Isaac. E nisso, cara, o pau começou a comer real, assim, tipo, me lembro do Lang, enfim, o Lang eu acho que apontou o dedo para alguém do Dream Art e tentou voar em alguém para dar um soco, aí meio que apaziguaram, ele tava meio perto do Fábio, o Fábio conseguiu segurar ele, eu acho. Enfim, tava aquele disque me disque, puxa, eu me lembro de ter puxado uns 2, 3 do Dream Art, ter mandado subir, cara, rala daqui, vaza, acabou. Eu meio que tentei apaziguar, olhei pro lado, tava meio que Siriema, meio que a IBJJF. Aí a minha sorte foi que tinha um cara da IBJJF do meu lado, ele viu que eu não fiz nada e ele depois até falou isso foi no sábado, agora me lembrei. E ele até falou pro Siriema depois, quando eu fui falar com o Siriema, pô, eu vi o Nicolas não fez nada. E aí eu fiquei, pô, não vou ser desclassificado, eu tô tranquilo, né? Não quero mais uma desclassificação. Mas aí foi isso, cara. Aí aconteceu aquele terceiro caos ali, aquela terceira discussão que foi pesada, quase foi a vias de fato, eu digo, briga real.
E, cara, eu não consigo dizer quem estava gritando o quê para alguém, eu realmente não vi. Eu vi só o ato físico ali, o ato o xingamento. Cara, devia ter tudo ali do mais baixo calão possível, né? Eu não consigo dizer o que estava falando, quem estava falando para quem, o porquê que o Lang quis agredir alguém fisicamente, o porquê que alguns do Dream Art queriam agredir o pessoal da Aliança, enfim, foi um erro mútuo ali, numa proporção jamais vista, né? Isso a gente vai falar depois. O que eu não entendi foi não ter tido nenhuma punição para nenhum dos dois times em relação à pontuação da competição geral adulto, masculino e feminino. Mas é isso, depois a gente fala sobre. O meu dedo é muito mais importante do que uma discussão das duas maiores equipes. Não discussão, quase briga real, generalizada em torcida. Mas vida que segue. Enfim, performei e não atrapalhou em nada na minha performance. Juro, não pensei em aliança, não pensei em Dream Art. Eu sou um cara que quem conhece gosta e quem não conhece desgosta, porque a minha personalidade é assim que eu me posiciono. Enfim, eu construí minha narratória na faixa preta de uma forma muito pesada, porque eu lutei um PAN, em março perdi pro Lô 2 vezes, então já começou uma rivalidade com a maior lenda do esporte, a maior figura do jiu-jitsu brasileiro, e eu ganhei desse mesmo cara em maio, abri meus braços e gritei, eu sou foda, pro mundo inteiro. Sendo que eu derrubei o maior ídolo do Brasil no esporte, talvez no mundo, o Lô naquela época era o cara imbatível, ele estava invicto há 5 anos, abri meus braços e gritei, eu sou foda. Eu fui contra, nesse gesto, eu sou foda. Eu fui contra uma maneira de conduzir de uma cultura inteira, que o brasileiro ele tem um pouco uma maneira diferente de conduzir o esporte. E eu tô num esporte brasileiro. Então o que eu fiz ali? Eu cavei o meu caixão. Só que ninguém sabe da história que 2 meses antes dessa minha final com o Lô discutiu com o Mário dentro do tatame fora. E eu não estou criticando o Lô aqui. Eu estou falando que o que aconteceu? Uma rixa gigantesca, aonde o meu professor discute com o cara que eu tô lutando, que eu vou lutar uma final daqui a 2 meses, ele discute, esse cara, enfim, manda o Mário, o Bosch mandou o Mário calar a boca, mandou o Mário se fuder, alguma coisa assim, o Mário meio que mandou o Lô, a puta que pariu, depois vocês cortam as palavras ali. E aí eu luto com esse mesmo cara. Aí eu ganho do cara que tá invicto há 5 anos. Por que eu não tenho o direito de levantar e gritar pro mundo que eu sou foda? O que tem de errado nisso, cara? Aí eu fui, porra, mega criticado. Aí depois disso ainda veio a ideia de, pô, ele vai ser o absoluto. Aí tinha o Bochecha, que foi campeão 13 vezes, eu acho. E ele ainda é o campeão absoluto naquela época. E junto com a amizade do Lô, e o Bochecha me odiava por conta do Lô. Aí eu começaram a vender a ideia de eu ser o absoluto. A Full Grappling sempre gostou muito de fazer mídia comigo, porque os meus números, eles têm essa vontade, eu vendo bem. Aí o Bochecha me odiando, aí foi meio que uma massa, aí eu lutei com preguiça, aí gritei com preguiça, gritei sangue puro depois da luta, porque o preguiça tinha caído no doping, eu nunca tomei anabolizante. Acho que eu sou um dos raríssimos caras da história do esporte a ganhar mundiais sem nunca ter usado anabolizante. Isso eu até vou fazer um post daqui uns dias, um vídeo, eu acho. Principalmente absoluto, né, cara? Os atletas de jiu-jitsu são viciados, até a geração que tá chegando já ciclou muito na carreira inteira para construir a maturidade física que tem. Se tu vê aqui, ó, o bracinho. Diz aí, ó, quem é dos bodybuilder, ó, o bracinho, como é que é. Nunca tomei nada de anabolizante, então isso é uma coisa que foi um erro muito grande na carreira, mas a gente pode falar depois. E aí luto com bochecha, aí raspa o bochecha, a gente cai fora numa posição, bochecha volta para o meio em outra posição, o árbitro não tem autoridade suficiente para fazer a luta dar o restart na posição que deveria ter voltado a luta, que a gente caiu em outra posição fora, ele voltou me raspando. E essa situação me machucou muito porque eu falei pro Bochecha no meio da luta, eu falei, cara, eu sou honesto, eu não vou te roubar. Nessa época eu vivia com um livro de espiritualidade, de religião debaixo do braço, eu achava que o mundo podia ser salvo, que as pessoas eram do bem. Aquilo ali me rasgou por dentro, porque a primeira oportunidade que alguém teve de me fuder no momento mais importante da minha vida, que era a luta contra um dos maiores da história do jiu-jitsu, que o Bochecha, para não dizer o maior, porque vai ser um pouco ingrato com os outros atletas que já chegaram e construíram muita coisa, um dos maiores, top 3, bota aí. Aquilo me rasgou por dentro, porque eu olhei no olho dele e falei que eu era honesto, e não foi assim que a situação foi conduzida. Aquilo me machucou muito. Aí ficou aquela treta, aí em 2019 eu tava batendo em muita gente,
Flow Grappling estava me carregando como campeão absoluto e eu perdi pro Keenan. O Bochecha começa a discutir com o Mário de dentro do tatame para fora, começa a discutir pesado, manda o Mário tomar no cu, esse guri é um moleque, esse guri fala muito, também não foi desclassificado, não sei até que ponto a regra da federação funciona, da federação não, da empresa, a IBJJF funciona. Eu voltando à minha sanidade mental, todo tranquilo, feliz fazendo o que eu faço, quem sempre me odiou e quem sempre torceu para me ver cair, quem ficou feliz quando eu estava lá no fundo do poço, que ninguém sabia antes o motivo que eu estava lá, agora vai ter que, igual dizia Zagallo, vão ter que me engolir. Porque eu não vejo hoje em dia, cara, sendo bem sincero, tendo em vista de que para esse último Mundial eu não treinei, eu devo ter rompido o tendão do ombro, trinquei costela, lutei o Mundial sem treinar e fiz o que fiz. Eu não consigo ver alguém no mundo hoje, eu treinado, saudável, conseguindo ganhar uma luta em cima de mim. Então, na minha cabeça, de agora em diante, eu vou ter muito poder, eu vou construir muita autoridade, porque eu vou ganhar muitos eventos, muitos títulos, muitas lutas, e é isso, cara. Esses problemas pessoais que eu tava passando, cara, que eu tava, enfim, tentando... tava tentando me livrar deles, atrapalhou muito não atrapalhou muito a minha carreira, ele me preparou de uma maneira um pouco mais dura. Acho que eu vou usar esse termo. Ele me preparou de uma maneira um pouco mais dura porque me mostrou muito dos meus defeitos e me colocou muito no chão, muito para baixo, né? Eu fiz lutas em eventos casados contra caras que eu não perderia de maneira alguma e eu perdi algumas, empatei outras. Além de performar mal, me posicionava mal, eu falava mal, eu vivia mal, né? E nessa época eu me lembro que me machucou muito, cara, porque é uma parada que é muito louca quando tu é campeão, é que quando tu é campeão todo mundo tá contigo, né? E quando tu começa a perder, chega outro campeão e o foco meio que muda, meio que instantâneo do ser humano. O ser humano ele quer estar onde tem glamour, fama, dinheiro, sucesso. E o ser humano ele é um negócio meio que descartável. Eu até não tô julgando essa atitude, é meio que natural do ser humano isso, é um sistema de proteção, né, cara? Ele quer estar com quem é mais forte, né? E aí, pô, eu vivi esse momento mal, cara. Eu tive muitos amigos à minha volta e eu sei bem de todos, sei o nome de cada um que quis me ver superar esse momento difícil. Isso foi acontecendo aos poucos, né, cara? Com as mudanças que eu disse que eu fui vendo e eu fui tomando as decisões que eu fui tomando. E isso foi me dando um ar um pouco melhor, né? Eu fui me purificando desses problemas e eu acredito que uma das últimas vezes, cara, que eu aceitei ficar, eu acho que uma das últimas vezes que eu aceitei ficar mal de fato, cara, porque isso muita gente aceita, né, cara? Também é óbvio que tem muitos problemas que a gente realmente não consegue solucionar e mais pra frente eu quero gastar um pouco do tempo da minha carreira compartilhando isso de forma mais profunda, porque eu sei que muita gente gente fora tatame, não só gente dentro do tatame. Acredito que muitos atletas sofrem muita pressão psicológica e emocional, isso é natural, mas muita gente fora tatame poderia usar alguns exemplos de pessoas que superam isso dentro do tatame, porque é uma magnitude um pouco mais densa, assim, né, pressão de carreira e tal, então eu quero ajudar algumas pessoas no futuro aí, algumas, sei lá quantas vão querer que eu, que eu ajude, né, enfim. E, e aí, cara, foi a última vez que eu conversei com o Danaher falando que eu queria me aposentar, né? E na minha cabeça, cara, eu tava falando isso para a pessoa mais brilhante que eu já conheci na minha vida. A gente já tinha treinado de kimono aqui, e mesmo eu colocando o kimono, eu não consegui me sentir feliz. Eu me lembro que eu me senti feliz o primeiro dia, o segundo dia, tipo aquele negócio, caralho, treinando com o Danaher de kimono. E depois o sentimento ruim veio de novo e eu, porra, vou conversar com ele, cara. Eu acho que talvez eu possa, sei lá, voltar para o Brasil, daqui a pouco ser professor, daqui a pouco me desafiar em outras áreas da vida, coisas extra tatame, que é o que eu tenho vontade de fazer, eu tenho alguns planos para quando eu me aposentar. E aí eu conversei com esse cara, igual eu falei, que é a mente mais brilhante do esporte, é a pessoa que eu convivi com maior genialidade e magnitude fazendo algo específico. E ele foi bem claro para mim, ele falou que de nada vale eu conquistar o mundo sendo infeliz. Que a vida é felicidade e a gente tem que focar em ser feliz.
e que se for para ele ter um campeão infeliz, ele prefere ser meu amigo pro resto da vida e me ver sorrindo. Ele falou muito próximo dessas palavras. E aquilo, caralho, aquilo me bateu assim, e ele se preocupou muito comigo, ele ficou depois conversando mais uns 2, 3 dias, meio que direto comigo, assim, querendo sentir e entender o que eu tava passando. E aquilo me marcou muito, porque eu fiquei pensando, pô, um cara que abdica da vida pro esporte, porque ninguém chega nem próximo do que ele abdica. Ele realmente, todos os dias, ele vive o jiu-jitsu. O cara que é o maior artista de todos os tempos me fala isso. Que felicidade é o que eu preciso buscar. Meio que foi um negócio, pô, não tô buscando felicidade. Eu preciso disso pra minha vida. De fato, é meu último mundial. Eu avisei isso algumas vezes, porque na minha rede social, e é meu último mundial de fato. Se alguma coisa acontecer no futuro, muito incrível, talvez eu mude de ideia, mas eu acredito que não. E a IBJJF não vai ser mais o meu playground, eu vou procurar alguma coisa em algum lugar diferente. Eu conquistei 2 títulos reais na categoria pesado e super pesado. Teria conquistado ano passado pesadíssimo e absoluto. Fui desclassificado e esse ano conquistei o absoluto, que era o título que faltava. Então eu encerro a carreira aí nos IBJJF, nos eventos IBJJF com 3 títulos mundiais. E para o que eu quero fazer agora está mais que suficiente. Eu sou o número 1 do mundo hoje no esporte que eu faço e eu posso usar isso para construir o mundo de jiu-jitsu que eu quero. Né? Ou daqui a pouco não construir, mas tentar mudar e direcionar um pouco esse esporte para onde eu tenho vontade de direcionar. Gurizes, perdi o surf, mas fui no funcional.